Hoje, então, nós vamos falar sobre Santo Agostinho. Não dá para falar tudo de Santo Agostinho, porque a sua filosofia, seus pensamentos, ele é considerado um dos maiores filósofos dos tempos antigos e é considerado também um dos maiores teólogos da Igreja. É um homem de um raciocínio claro, de um raciocínio maravilhoso. Ele, desde que ele nasceu, no dia 13 de novembro de 354, na cidade da Agaste, na Numídia, que na época era continente africano, hoje é a atual Argélia. Desde que ele se tornou menino, ele tinha uma preocupação muito grande em entender a vida, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Ele era ansioso por isso tudo. Ele era filho de Mônica, que era uma mãe devotada e uma cristã também devotada, e o pai dele era um patrício. Ele era um pagão que foi convertido ao cristianismo já no leito da morte. E o pai dele morreu também em Tagaste. Santo Agostinho faleceu dia 26 de agosto de 430, com 75 anos de idade, quando ele ia completar 36 anos de idade. 76 anos de idade. E ele faleceu na cidade de Hipona, que também hoje é na atual Argélia. A morte de Santo Agostinho, ela não é muito bem clara. Sabe-se que Hipona ela foi cercada, foi sitiada por rebeldes, e ele não quis fugir. Ele ficou lá para atender os feridos em preces, em rogativas, e depois ele foi encontrado morto, sem ferimentos. Então, supõe-se que tenha desencarnado por causas naturais, mas não se tem essa confirmação. Quando ele se tornou já adolescente, ele conheceu o maniqueísmo. Vamos falar um pouquinho de maniqueísmo. Os primeiros cristãos, eles tinham uma dúvida muito grande em saber a origem do mal. Ora, se Deus era perfeito, Deus não pode ter criado o mal, porque como alguém que era perfeitamente bom poderia fazer o mal? Então essa dúvida persistiu nos primeiros séculos entre os cristãos e eles não sabiam disso, não sabiam encontrar uma resposta para isso. Maniqueu, ele era um sacerdote babilônico ali na região da Pérsia, e ele achou, ele entendeu na cabeça dele de que era possível criar uma religião perfeita. O que ele fez? Ele pegou todos os pontos positivos de todas as religiões e criou uma religião única que surgiu com o nome de maniqueísmo. O maniqueísmo, ele incorpora dentro de si conceitos de Mazda e Arimã, que são conceitos de Zoroastro. Mazda, Ahura Mazda, é o Deus bom e Arimã é o Deus mau. Também incorporou a ideia dos demônios, dos anjos, e foi Maniqueu que deu propagação à ideia de Zoroastro e divulgou o eterno embate entre o bem e o mal. A gente sempre fala que o mal vence o bem vence o mal. Essa batalha ela existe até hoje, na nossa sociedade inclusive. Mas a questão toda se fundamentava na origem do mal. Os cristãos, havia um embate muito grande porque os cristãos não podiam aceitar essa ideia de Maniqueu, essa ideia de Zoroastro, porque estava embutido, claro e explícito, a ideia de dois deuses, o Deus bom e o Deus mau. E o cristianismo só aceita o Deus único, um só Deus. Há também que se considerar que durante o exílio na Babilônia, a ideia de Zoroastro influenciou demais o povo hebreu. Veja, não influenciou a religião. A religião não mudou em absolutamente nada, mas a cabeça do povo, a cultura popular, sim. Mexeu tanto, que quando na época de Jesus Cristo, Jesus expulsava demônios que tomava conta das pessoas. Então essa ideia de que existia demônio, de que existia o diabo, que era o outro nome que eles deram para Arimã, ela existia entre os cristãos, mas eles não davam muita importância para isso, porque essa questão dos demônios, Jesus Cristo não abordou muito isso. Ele não entrou nesse meandro, não entrou nessas ideias. Ele se manteve em cima da ideia de Deus, aquele Deus bom, aquele Deus que não punia o errado, queria que o errado se corrigisse. E então os primeiros cristãos, eles
eles seguiram esse caminho e ficaram aí de onde veio o mal. Então, quando o Maniqueu surgiu, principalmente ali na região onde morava o Santo Agostinho, a coisa evoluiu. E Santo Agostinho, inclusive, ele se tornou maniqueísta justamente por causa dessa questão. Maniqueu dava uma resposta de qual a origem do mal. O cristianismo não dava. Então ele se tornou maniqueu, ele foi maniqueísta durante 9 anos. O maniqueísmo, assim como todas as religiões do passado, eles tinham uma estrutura. Ele tinha o iniciante, depois a pessoa se matriculava, subia num degrau, ia até os iniciados, e aí adquirindo novos conhecimentos. Havia, então, uma hierarquia. E é sempre bom frisar que Santo Agostinho, não era santo ainda, né, era só Agostinho. Agostinho, ele não saiu do primeiro degrau, nunca quis se envolver demasiadamente. A única coisa que ele queria era entender isso, entender esse conflito entre Deus bom, Deus ruim, de onde vem o mal, de onde vem o bem, e foi aí, até que ele então se tornou católico. Mas existe uma questão que os filósofos que falam sobre Santo Agostinho, eles abordam e é interessante. Se você fizer a pergunta, Deus é bom? Acho que essa é uma pergunta errada de se fazer. E pergunta errada, ela é uma pergunta que vai dar uma resposta errada. Porque se Deus é bom, ele não pode ter feito mal. Então o mal não deveria existir, porque Deus é bom. Por um outro lado, se você perguntar se Deus é mau, também está errado. Você está dizendo que Deus é mau e, portanto, o mal não pode produzir o bem. Então Deus não é bom. Então essa questão toda mexia com a cabeça do povo na época. Então hoje os filósofos dizem que para entender esse conjunto de bem e mal, precisa fazer o que Santo Agostinho fez. Entender o conjunto, toda a obra do Criador, e não apenas tentar entender o Criador a partir de um foco, a partir de um momento, de um instante. Não dá certo. Tem que ver o todo. A mãe de Agostinho, que era uma cristã muito devota, ela ficou muito preocupada vendo o filho dela, o Agostinho, se envolvendo com os maniqueístas. E ela insistia para que ele se convertesse ao cristianismo. E ele não ia de jeito nenhum, até que um dia ele começou a assistir algumas palestras, algumas falas de um bispo chamado Ambrósio. Esse bispo Ambrósio, ele tem toda uma história muito interessante. Lógico, não dá para nós entrarmos aqui na filosofia de Ambrósio, porque a gente não tem tempo, e nem é esse o nosso objetivo. Mas o Ambrósio, ele foi também um dos maiores teólogos da igreja, reconhecido até hoje, foi convertido em santo pela igreja, por causa justamente das características dele. Ele era um homem rico, foi eleito bispo pelo povo, o povo queria ele como bispo, porque ele era de uma família abastada, de uma família importante, e ele vivia fazendo a caridade desinteressadamente. Era uma alma muito nobre, uma alma muito boa, que ajudava as pessoas, e ele então foram 2 meses de debate, porque o povo queria, mas o clero não permitia que alguém chegasse a bispo por vontade popular, mas as manifestações foram tantas que o clero abriu mão e aceitou. Então ele foi preparado, em 2 meses ele foi preparado e se tornou então um bispo da Igreja Católica. Ele tinha uma oratória espetacular, sabia falar muito bem, e foi nessas palestras que ele converteu o Agostinho. Então a conversão de Agostinho se deve a Ambrósio. Ambrósio tem uma outra particularidade que eu achei assim muito interessante, porque o Ambrósio, ele gostava muito de um filósofo muito antigo chamado Plotino, que deu origem à filosofia plotiniana. Olha só que curiosidade. Plotino dizia que o Criador de todas as coisas, ele era uno. Ele não era dividido. Ele não podia ser dividido, nada. Ele chamava esse ser de uno. E ele dizia que era uno, que ele era único. E ele está tão longe da nossa inteligência, ele está tão além do nosso grau de compreensão, que nós não podemos dar um nome a ele. Qualquer nome que você dê a ele, está errado.
Nós não temos inteligência suficiente para nomear esse ser uno. Então Plotino chamava ele de uno. Ele deu origem a todas as coisas. Tudo era de Deus, mas nada era Deus. Deus nós chamamos, ele chamava uno. Então, você olhava para um animal, você podia dizer, esse animal é de uno. Mas você não podia dizer que aquele animal era uno, que não era. Era a obra de uno. E ele disse que num determinado instante, ele criou os homens e fez os homens desenvolverem um intelecto para que o pudesse compreender. E que com o tempo, os homens iriam compreender o uno, ia se aproximar tanto desse uno, que ia conseguir ver o mundo pelos olhos de uno. E ia se tornar quase que mesmo que o uno. Mas o uno não se somava a ninguém. Por isso ele era uno. Mas que nós, seres humanos, iríamos chegar a ser muito perto deles, a ponto de vermos o mundo, as coisas e toda a criação pelos olhos de uno. Então, olha, essa filosofia de Plotino, evidentemente que eu estou aqui fazendo um grande resumo, mas Plotino e Ambrósio tinha tudo a ver com o pensamento espírita de hoje, mudando-se o nome, guardando-se características, mas tem tudo a ver. Então é interessante a gente notar que na época de Santo Agostinho, a visão que as pessoas tinham de Deus ainda não era uma visão distorcida. O diabo não tinha um papel preponderante, não era um papel importante, porém, a igreja, em função do maniqueísmo, teve que dar importância a esse ser, a esse demônio, para que as ideias maniqueístas não influenciassem o cristianismo. Por isso, no princípio, mesmo assim, não deram muita importância. Naquela época, na época de Santo Agostinho, o diabo ele era simplesmente um ser espiritual. Ele não era um ser material. E foi com esse pensamento, com essa ideia, que o Santo Agostinho converteu-se, então, ao cristianismo. Depois, quando ele escreveu o livro Confissões, ele conta a história, que é muito conhecida essa história, e ela é muito importante e fala sobre o roubo das peras. Eu não sei se vocês se lembram dessa história do roubo das peras, mas é assim, ele quando era jovem, ele juntou com os amigos e ele foi no quintal do vizinho e roubou as peras do vizinho, numa pereira que tinha no quintal do vizinho, ou na chácara do vizinho. E ele saiu de lá hiper feliz com o roubo, que ele conseguiu roubar sem ser pego, e comeu as peras. E agora ele refletia, por que eu gostei tanto daquilo? Porque eu tinha pera em casa. Então eu não roubei pelo prazer de comer a pera, porque eu tinha pera sobrando em casa. Se fosse pela pera, eu ia na minha casa. E foi aí que ele fundamentou um dos pontos mais importantes da sua filosofia, que é o que leva uma pessoa a roubar, o que leva uma pessoa a cometer um crime qualquer, uma atitude má. Não é a atitude, mas é o prazer de fazer aquilo. E ele notou que a coisa que ele mais gostou naquele roubo das peras foi o prazer que ele teve em ter roubado as peras. Então, toda pessoa que comete um ato mal, um ato ruim, ele comete porque ele sente prazer nisso. Não há outra coisa. Imaginemos hoje em dia, o sujeito sai de casa, vai praticar um assalto, e ele precisa de dinheiro para viver, o jeito que ele achou de ganhar dinheiro é roubando. Aí ele vai e assalta um cidadão, consegue roubar uma grande quantia de dinheiro, ele sai dando pulo de alegria para casa. Por causa que ele pegou dinheiro? Não, porque ele roubou sem ser pego. É a alegria, é a satisfação de ter roubo, de ter roubado. Então o roubo causa uma alegria nele. E é isso que ele festeja, é o roubo em si. Quando ele fala, ele coloca a felicidade dele no objeto do roubo. Mas ele, realmente ele quer isso, é alegria, é o ênfase. Aí você pode dizer, não, mas isso nos dias de hoje não vale, porque nos dias de hoje é diferente, só mesmo os grandes malfeitores. Mas pensa um pouco. Você dirige. Se você dirige o seu carro, como é que você dirige o seu carro? Quando você está com pressa no trânsito, o farol está fechado, você é o primeiro da fila,
Você olha, não tem trânsito nenhum cruzando para o seu lado, você procura alguma câmera e você não vê câmera nenhuma, e você já sabe que naquele cruzamento não tem câmera. Você atravessa o sinal vermelho. Tem muita gente que faz isso. Não sei se é o seu caso, mas muita gente faz isso. É muito comum você ver uma pessoa andando a 60 km por hora num lugar onde a velocidade máxima permitida é 40 por hora. Ele faz isso com satisfação. Ele tem satisfação de fazer isso. Ele se sente mais que os outros. Ele tem uma alegria qualquer em poder quebrar, desrespeitar a lei. Porque se ele não sentisse, ele não faria isso. Então essa filosofia de Santo Agostinho sobre a questão das peras é muito importante. É muito importante para que a gente possa refletir e pensar sobre isso. Mas não é só isso. Existem muitas outras coisas que nos levam a isso. Santo Agostinho entendia que Deus não podia ser a causa do mal, mas também não podia ser a causa do bem, porque senão ele deixaria de ser Deus, ele deixaria de ser justo. Ele é bom por outros fatores, não por ter criado o bom. Ele não é mau, porque ele não criou o mal. Então ele dizia que o bem e o mal é o resultado das nossas ações. Toda vez que você fazia uma coisa boa, você estava sendo bom. Quando você faz uma coisa má, uma coisa ruim, você está sendo mal. E você está criando mal. Você estava corrompendo dentro de você o bem que já existia. Ao corromper esse bem, você faz uma coisa má. Mas o que é o bem e o que é o mal? Como você diferenciar isso? Como é que você sabe que aquilo que você está fazendo é um bem ou um mal antes mesmo que você faça a coisa? Como é que você sabe disso? E Santo Agostinho, ele explicou de um jeito, no seu livro O Livre-Arbítrio, de um jeito, senhora, fantástico. Porque ele repetiu as palavras de Jesus Cristo, mas com outras palavras. Ele disse assim: se você vai fazer alguma coisa que você não gostaria que alguém fizesse para você, então você vai fazer uma coisa má. Mas se você vai fazer uma coisa que você gostaria que fizessem para você, então você está fazendo bem. Então veja que o livre-arbítrio ele entra nesse contexto todo com uma força e um poder de decisão muito grande na nossa consciência. Porque você sabe o que você vai fazer antes de fazer. É o nosso livre-arbítrio. E Santo Agostinho ele vai um pouco mais longe. Não é o livre-arbítrio que determina o que eu devo fazer. Porque o livre-arbítrio é apenas o direito que eu tenho de escolher o que eu quero fazer. Mas fazer o que eu quero fazer depende de outro fator. Outro, que é a minha vontade. Eu posso ter uma má vontade e posso ter uma boa vontade. Aliás, esse critério de Santo Agostinho deu origem a uma frase que até hoje a gente diz, né, que as pessoas têm que ser de boa mente. Então nós temos uma pessoa de boa mente e uma pessoa que só pensa em fazer o bem. Só pensa em fazer para o outro aquilo que ele gostaria que o outro fizesse para ele. Eu vejo o conceito de bem e mal de Santo Agostinho, ele é muito, muito, muito importante a gente compreender hoje. E há ainda um outro conceito de Santo Agostinho dentro dessa visão do bem e do mal que nós praticamos, não que Deus pratica, que nós praticamos, que você pratica, que eu pratico, que é o seguinte: o bem e o mal que você faz não depende de fatores externos. Depende única e exclusivamente de fatores internos, dentro de você, principalmente da sua vontade. Um filósofo que eu li, um professor de filosofia que eu li, ele disse o seguinte: como funcionava isso, né, na prática, como é que funcionava tudo isso? Quando você vai sair de casa, por exemplo, o demônio vai lá e coloca uma casca de banana na sua frente. Você pisa na casca, escorrega e cai. Quando você levanta, qual vai ser a tua reação? É nessa reação sua que o demônio que colocou a casca de banana lá, ele aposta. Você vai xingar. Você vai xingar, você vai falar palavrão, você vai condenar o mundo todo por causa daquilo. E isso você está fazendo mal.
o demônio venceu. Você fez o demônio vencer. Não foi o demônio que fez você perder. Foi você que deu a vitória para o demônio, quando você optou em fazer o mal. Aí você pensa assim, puxa vida, não, eu não devia ter feito aquilo, hoje eu ficar xingando, tal, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar cuidado, eu a partir de agora não vou mais sair pela porta, eu vou sair pela janela. Aí não tem perigo de eu escorregar na casca de banana de novo. Aí o que o demônio faz? Pega a casca de banana, vai lá e põe embaixo da janela. Você escorrega de novo, cai outra vez. Então veja que não é um fator externo que determina se você vai fazer o bem ou o mal. Fazer o bem e o mal é algo intrínseco, é seu, está dentro de você. Hoje nós temos uma definição mais clara disso, mas nós não estamos falando de dia de hoje. Nós estamos falando do século IV, que foi o século que Santo Agostinho viveu. Vejam vocês o raciocínio dele, aonde ele chegou. Então esse raciocínio do bem e do mal é fantástico. Há uma outra questão para que nós possamos finalizar a aula de hoje, que é muito importante. Santo Agostinho se perguntava o seguinte, muito bem, se para mim praticar o bem e o mal depende de fatores internos, por que uma mente que tem muito conhecimento não consegue dominar a sua paixão? A pessoa que escorregou na casca de banana pode ser uma pessoa muito ilustrada, com um grande conhecimento, e mesmo com todo o conhecimento que tem, ainda fala palavrão. Existem pessoas, e em toda a história da humanidade nós temos pessoas assim, que têm um grande conhecimento, que sabe tudo que Jesus Cristo falou, sabe tudo que ele ensinou, e ainda assim faz coisa errada, ainda assim explora as pessoas. Por quê? Por que a mente que detém todo esse conhecimento não consegue controlar a paixão? E na maioria das vezes, a paixão é que fala mais alto. É a paixão. Nós somos dominados pela paixão. Pode ter o conhecimento que quiser, nós somos dominados pela paixão. O que é que acontece com o ser humano? Então, Santo Agostinho diz o seguinte, que não é sempre que acontece isso. Muitas vezes, o conhecimento domina a paixão. Então, Santo Agostinho dizia que para você fazer o bem sempre, você precisa dominar a sua paixão. A sua mente tem que ser superior à paixão. Se você for guiado pelas paixões, só vai fazer coisa ruim. Então, você é guiado pela mente, pelo conhecimento que você tem. E a partir daí, um fator determinante é o livre-arbítrio. Porque se você consegue dominar a sua paixão, você consegue definir o seu livre-arbítrio em fazer coisas boas. Então a gente não pode esquecer que nós fazemos o mal por questões internas nossas, não são fatores externos. Poderia-se dizer, numa linguagem moderna, que os fatores externos que nos levam a fazer o bem ou o mal são gatilhos que disparam em nós uma tendência positiva ou negativa. Pode ser. Mas a gente pode ir pensando nisso durante essa semana, para que a semana que vem a gente possa retomar, quando nós vamos falar então sobre o mal pessoal e o mal coletivo. Não podemos confundir o mal que eu pratico e o mal que a sociedade pratica. Santo Agostinho também aborda essa questão, que nós vamos discutir isso na semana que vem. Por hoje nós ficamos por aqui, agradecemos imensamente a sua participação, muito obrigado, fique em paz, que Deus te abençoe. Graças a Deus.